seja muito bem-vinda à quarta edição do Circuito Mulher, um evento que preza por ter mulheres poderosas, transmitindo conhecimento, mas também compartilhando aspectos da sua vida, as suas histórias, porque na verdade nós nos conectamos através de quem nós somos e não necessariamente só do que nós sabemos, né? Quero de novo ressaltar que você possa ser muito bem-vinda aqui nessa quarta edição do Circuito Mulher. Tatiane, eu que agradeço por esse espaço para compartilhar aí ideias, refletir, compartilhar conhecimentos. Eu acho que no momento como que nós estamos vivendo, compartilhar conhecimento é um privilégio. Eu fiquei pensando o que trazer para a nossa reflexão em um momento como esse, né? E no tempo que nós temos. E eu pensei em trazer aí para o nosso bate-papo, um questionamento, né? em começarmos com um questionamento. Como ajudar os nossos filhos a lidarem com desafios e dificuldades, tornando-os mais flexíveis e abertos ao aprendizado? Eu acho que no momento de total mudança, quando o mundo está mudando aí o tempo todo, ser mais flexível e aberto ao aprendizado, ao conhecimento, é uma competência extremamente importante. E como nós, pais e educadores, podemos, de fato, auxiliar os nossos filhos. Então, vamos lá, eu acho que é esse o objetivo aí do nosso bate-papo. De que forma a maneira como as nossas crianças, elas enfrentam situações desafiadoras e lidam com os fracassos, de que forma isso está impactando o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das nossas crianças. E é em cima desse questionamento que eu quero compartilhar um pouquinho os meus estudos dentro aí da saúde mental da criança e do adolescente, da inteligência emocional, e agora, mais recentemente, os estudos sobre os modelos mentais, né, que eu acho que vale a pena a gente parar e pensar um pouquinho sobre essa questão. E aí eu trago um pouquinho experiências de uma educadora que eu acho que vem impactando muito a psicologia e quando a gente estuda um pouco sobre o desenvolvimento das nossas crianças, que é a Carol Dweck, que é uma pesquisadora, professora de psicologia da Universidade de Stanford, e ela é também uma escritora de um livro que depois, no final, eu recomendo aí como uma leitura, que é o sobre mindset, sobre modelos mentais. E ela compartilha uma experiência que ela teve numa escola de Chicago, que ela intitula essa experiência do poder do ainda não, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Ela conta que nessa escola em Chicago, as crianças, para serem aprovadas no final do ano, elas precisam passar numa série de cursos. E quando elas não passam em alguns desses cursos, no final do ano, elas não recebem nos seus boletins o termo reprovado. Elas recebem os dizeres, ainda não. E ela percebe, e ela foi percebendo ao acompanhar essas crianças, que esse ainda não tinha uma influência muito grande no desenvolvimento pedagógico dessas crianças. Esse ainda não passava para essa criança um efeito de fracasso, não consegui. Passava para essas crianças uma sensação de que eu ainda estou em desenvolvimento. Eu não consegui desenvolver algumas habilidades, mas eu estou no caminho. Eu estou em crescimento. Eu estou em desenvolvimento. E isso não desestimulava essas crianças. Essa experiência com essas crianças impactou tanto o desenvolvimento e o trabalho da Carol dentro dos modelos mentais, que ela acaba levando isso para dentro da universidade e continua as suas experiências com modelos mentais e com a maneira como as crianças lidam com situações difíceis, com situações desafiadoras e com o próprio fracasso. Dentro da universidade, ela continua fazendo um trabalho com as crianças de 10 anos, com exercícios um pouco mais difíceis
do que a capacidade que essas crianças cognitivamente teriam pela idade cronológica. Então, ela apresenta para as crianças exercícios que, com certeza, elas não teriam condições de acertar, porque eram mais difíceis do que elas teriam condições de realizar. E ela começou a perceber que existia um grupo de crianças que, mesmo não conseguindo realizar os exercícios, reagiam de uma maneira muito positiva frente às dificuldades. Elas não conseguiam realizar, mas elas reagiam de uma maneira com uma sensação de que é interessante realizar aqueles exercícios. Elas respondiam assim: nossa, eu gosto de fazer exercícios difíceis, eu me sinto desafiada, eu adoro desafios. Eu não consegui realizar este exercício, mas eu aprendi muitas estratégias com ele. Eu não consegui realizar, mas com certeza da próxima vez eu farei diferente e eu vou acertar. Crianças que mostravam uma mentalidade aberta ao aprendizado, uma mentalidade de crescimento. Só que existia um grupo de criança que se sentia totalmente derrotada frente ao desafio. Eu não estou conseguindo realizar, eu quero parar. Eu não estou conseguindo realizar esse exercício, talvez eu não seja tão inteligente, e se desestimulava. Eu sou burro para este exercício. E a Carol começou a perceber que existiam crianças com um mindset, com uma mentalidade mais fixa, que não acreditavam no seu potencial e que, frente às dificuldades e ao erro, se desestimulavam. Para vocês terem uma ideia, ela conseguiu, durante o experimento, mapear o cérebro dessas crianças. E as crianças com mindset de crescimento, o mindset de desenvolvimento, o cérebro ficava extremamente estimulado no momento que elas eram desafiadas. As conexões e as sinapses se acendiam no momento que essa criança era desafiada. E as crianças com um mindset mais fixo, elas ficavam tão desestimuladas frente ao desafio que o cérebro nem ficava estimulado quimicamente frente a essas dificuldades. Diante de tudo isso, diante dessas pesquisas e do aprofundamento sobre modelo mental, a gente traz isso para a nossa realidade, para a educação e para as nossas crianças, e a gente começa a pensar, se ser capaz de persistir em um desafio intelectual, apesar das dificuldades, se isso é uma experiência tão profunda para as nossas crianças, para a nossa educação, se isso é capaz de gerar uma competência, uma autonomia, se você ser capaz de enfrentar os desafios faz com que você se mantenha motivado ao aprendizado, como é que as nossas crianças estão enfrentando tudo isso? É muito importante que a gente consiga parar e pensar como que as nossas crianças lidam com o erro e lidam com os desafios. E aí a gente começa, a tentar entender se desde muito cedo isso já aparece nas reações das nossas crianças. E realmente, a observação, a experiência empírica já mostra isso. Para vocês terem uma ideia, desde muito cedo, as crianças que já mostram uma mentalidade mais fixa, elas já evitam os desafios por medo de errar e revelar fraqueza. Elas já preocupam-se muito com as avaliações, com julgamentos e com rótulos. Elas já têm medo de expor as suas dificuldades, podendo tornar-se inibidas, evitando envolver-se em atividades e projetos. Elas já acreditam que quem é talentoso e inteligente não precisa de muito esforço, perdendo o interesse em atividades mais exigentes. E quando fracassam em algo ou recebem alguma crítica, elas têm uma tendência a eleger culpados, perdendo a oportunidade de crescer e aprender com os seus erros.
Veja, muitas vezes a gente percebe crianças que no Fundamental 1, por exemplo, elas eram muito audaciosas frente ao aprendizado. E quando elas entram no Fundamental 2, elas começam a não participar mais de Olimpíadas, não se envolvem mais em projetos, começam a ficar mais inibidas frente à sua vida acadêmica, e a gente pergunta, o que está acontecendo? Por que essa criança não está mais avançando e se envolvendo? O que está acontecendo? A gente tem algumas explicações para isso, né? E é muito importante que a gente entenda. Já uma criança com uma mente mais aberta ao aprendizado e ao crescimento, ela já abraça desafios e ela enfrenta o erro de uma maneira diferente, como se o erro fosse uma oportunidade de aprendizado. Ela vê o esforço já como mais uma oportunidade para aprender e não desiste facilmente frente às dificuldades. Ela não tem tanto medo de ser avaliada e já recebe as críticas de uma maneira satisfatória. E acredita que as suas habilidades, elas podem ser desenvolvidas. Bom, diante desta realidade, qual é o nosso papel? Nós, pais e educadores, nós temos alguma influência no desenvolvimento do modelo mental dos nossos filhos e alunos? Nós podemos ajudá-los a enfrentar desafios de uma maneira mais flexível? E aí vem uma grande questão. Pais com um mindset de crescimento, com uma mentalidade de crescimento, transmitem esse modelo mental automaticamente aos seus filhos? Infelizmente, não. Infelizmente, nós temos que incorporar um modelo mental de crescimento nas nossas ações com os nossos filhos, na maneira como nós os educamos. Não adianta a gente ter um modelo mental na nossa vida se nós não incorporamos isso nas nossas ações. Então, não existem regras, não existe um livro que nos diga exatamente como nós vamos educá-los, mas existem pontos importantes para a nossa reflexão. E hoje eu trago 3 pontos importantes para que prestemos bastante atenção. E acho que são 3 pontos que nós temos que incluir no nosso dia a dia, na relação com os nossos filhos, e se formos educadores com os nossos alunos, para ajudá-los no desenvolvimento de uma mentalidade mais aberta e flexível, para desenvolver mesmo o mindset, que nada mais é do que um modelo mental de crescimento. E o primeiro é a forma como elogiamos. A gente acha que isso não tem muito efeito, mas a forma como elogiamos tem um efeito muito significativo. Nós elogiamos o talento e a inteligência dos nossos filhos, ou elogiamos o esforço, a dedicação e o empenho dos nossos filhos no processo? Se nós elogiamos o talento e a inteligência dos nossos filhos, eles podem ficar com medo do fracasso, e isso pode fazê-los arriscar e evoluir muito pouco. Porque se nós elogiamos tanto a inteligência, ele pode ficar com tanto medo de fracassar e arriscar, porque ele vai mostrar para a gente que talvez ele não seja tão inteligente como nós achamos. Então, eu sou tão inteligente para minha mãe que eu não vou entrar nessa Olimpíada, porque se eu não for tão bem, ela vai descobrir que eu não sou tão inteligente como ela acha. É como se a criança crescesse com uma sensação de que ela tem que sempre atender a minha expectativa, ou pior ainda, que ela é uma fraude. Eu estou o tempo todo convencendo as pessoas que eu sou inteligente, mas no fundo eu acho que eu não sou tão inteligente assim. E às vezes ele desenvolve uma tendência de que ele não pode sair daquela zona de conforto. E aí a gente impede essa criança de florescer.
Na medida que eu estou elogiando o esforço, a dedicação e o empenho dessa criança, eu digo para ela o seguinte: as suas habilidades, elas estão em desenvolvimento. Então, você pode errar, você vai se desenvolver. E o que vale é o seu esforço, a sua dedicação. E eu tenho feito isso como educadora. Muitas vezes eu dou uma devolutiva para os meus alunos como educadora: você é brilhante, eu vou lá e apago. Não. Parabéns pelo seu esforço, pela sua dedicação. Então, eu tenho tomado muito cuidado com isso no meu dia a dia, porque isso é muito importante. Agora, tem uma ressalva. A gente quer o resultado também. A gente não quer que ele se esforce só pelo esforço e independe do resultado. Não, queremos que ele tenha resultado positivo, mas ele também pode errar. Agora, se queremos resultados positivos, tem o segundo passo. A maneira como lidamos com os erros e as dificuldades e os fracassos também é extremamente importante. Nós reagimos com ansiedade e preocupação em relação à capacidade da criança quando ela erra e quando ela fracassa. Nós procuramos culpados ou arranjamos desculpas quando ela erra, quando ela fracassa. Então, por exemplo, se nós reagimos com ansiedade e preocupação em relação ao fracasso ou alguma dificuldade, a gente passa isso para a criança. Então, por exemplo, ela errou, ela fracassou, será que ela tem algum problema? Será que ela não está se desenvolvendo a contento? Então, não, ela pode errar, ela pode fracassar, faz parte do processo. Ou quando a gente acha culpado: elaboraram mal essa prova, ela errou porque isso está mal feito, a culpa é de alguém. Ou quando nós arranjamos desculpa para a própria criança: você foi mal nessa atividade, essa atividade não é importante para você. Tudo bem, deixa para lá. Ou se encaramos este erro como uma oportunidade de aprendizagem e crescimento. Errar sempre nos dá informação. E é sempre um diagnóstico de que alguma coisa não deu certo nesse percurso. É fonte de informação sempre para a criança. E a criança tem que aprender a entender isto. É sempre fonte de informação. E é desta forma que a gente tem que encarar. E o terceiro ponto, que é a forma como os ajudamos na compreensão das suas experiências, na ressignificação dessas experiências e na busca de novas estratégias. Então, são 3 passos extremamente importantes: a maneira como elogiamos, a maneira como lidamos com o erro e com o fracasso, e o terceiro ponto, como é que nós vamos ressignificar essa experiência e ajudá-los na busca de novas estratégias. Então, a gente não para no meio do caminho. Valeu o seu esforço, tudo bem. Não. Valeu o seu esforço. Se ele errou, que informação esse erro está nos trazendo e como nós vamos ressignificar essa experiência e buscar novas estratégias. Eu acho que são essas 3 informações. Não sei se fui clara, mas tentei falar em uma linguagem bem acessível. E aí eu trago uma fala que eu acho que amarra um pouquinho essas 3 questões. Os pais acham que podem dar às crianças confiança permanente, como um presente, ao elogiar seus cérebros e seu talento. Não funciona assim. E, na verdade, tem o efeito oposto. Faz com que as crianças duvidem de si mesmas, assim que qualquer coisa se mostrar difícil ou qualquer coisa der errado. Se os pais querem dar um presente aos seus filhos, a melhor coisa que podem fazer é ensiná-los a amar desafios, desfrutar do esforço e se manter aprendendo.
Desta forma, seus filhos não serão escravos do elogio e conseguirão construir e reparar a própria confiança por toda a vida. Carol Dweck. Deixa eu ver se aparece o nomezinho dela aqui. Apareceu. Só um minutinho. Eu deixei aqui 3 livros que eu acho que embasam um pouco esse nosso bate-papo e que falam um pouco dessas questões, né? O primeiro é o da Carol Dweck, que fala sobre os modelos mentais, que é um mindset, fala muito disso, né? Da maneira como elogiamos, da maneira como significamos o erro e como os ajudamos nas estratégias. O segundo é do Paul Toff, que é como ajudar as crianças a aprenderem. E o último é o do Yuval Harari, As 21 lições para o século XXI, que eu acho que é bem interessante também. Tatiane, não sei se eu fui clara. Foi ótimo, na verdade, eu estou refletindo aqui sobre o que você trouxe. Se nós formos ou tivermos sido pais que até então, até agora, não sabendo dessa questão do mindset, reforçava a questão da inteligência e do resultado e não do processo, e a gente entende que mudar essa nossa forma, né, de reforço dos nossos filhos é muito mais, né, vai ser muito mais assertivo para a vida deles, a gente pode mudar isso durante o processo? A minha pergunta é assim, se eu comecei errado, dá tempo de mudar ainda ou tipo, já foi embora a oportunidade de criar um filho com mindset melhor? Não, dá tempo de mudar sim. Primeiro, agora. Dá tempo de mudar o nosso mindset. Então, com certeza, com a criança, né? Então, assim, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente mudar o nosso mindset. Né, a gente começar a entender como que a gente funciona. Primeiro, porque não temos um mindset único, né? Quando a gente começa a trabalhar, a gente percebe que para algumas coisas nós temos um mindset fixo e para outras um mindset de crescimento, né? Essa é a primeira grande sacada, né? A gente começa a perceber que em alguns campos da vida da gente, a gente é mindset fixo e para outros a gente é mindset de crescimento. Então, a primeira coisa é a gente perceber como que a gente... Ótimo, então, que a gente não pode passar automaticamente para os filhos, né? E num segundo momento, é a gente começar a adotar na relação com eles um mindset de crescimento. E é a gente acreditar que nós estamos em total desenvolvimento, nós e eles. Então, nós podemos a qualquer momento mudar a nossa relação com eles. E eles são extremamente flexíveis e eles aceitam essa nossa mudança de bom grado, né? E o desenvolvimento deles também responde de uma maneira muito positiva, com os alunos, né? E com eles. Eu tenho sentido isso com os alunos também, né? Eu já tenho filhos adultos, mas com os alunos, a mudança dessa linguagem tem dado respostas maravilhosas, né, com eles. Então, a gente fala, eu valorizo o seu esforço, você se esforçou demais, eles respondem muito bem. As respostas são mais gratificantes quando a gente valoriza o esforço, o percurso, do que o brilhantismo deles, né? É gratificante demais essa mudança para eles e para nós. E ter essa questão, como você trouxe, né, de nós estarmos em constante desenvolvimento, nós enquanto pais, né, estarmos em constante desenvolvimento e não sentir culpados por causa disso, mas ainda assim aprender novas formas para a gente poder, né, fazer com que os nossos filhos, a educação dos nossos filhos seja mais assertiva. Eu acho que isso é o mais lindo de todos, sabe? Esses dias aconteceu algo que eu fiquei muito preocupada, né? Eu tenho 4 filhos
e 3 deles já estão bem moços já, né? E eu tenho um pequeno ainda de 9 anos. E eu cobro muito ele por essa questão escolar, de desempenho. Sempre foi assim. Só que com a escola presencial, ele absorvia isso com os amigos, enfim. A cobrança parecia que não era tão grande como está sendo agora em casa. E aí, ele deixou de fazer uma tarefa, uma atividade lá, porque, enfim, desfocou e quis brincar. E quando ele voltou, eu dei aquela chamada nele, né? E aí ele falou assim pra mim: ah, mãe, eu sei, eu sou burro mesmo. Tipo assim, como assim você é burro mesmo? Não, eu sou burro mesmo. Essas coisas aí eu não consigo entender e eu não gosto. E não adianta, eu nunca vou ser como você. Nossa, Gi, aquilo pesou tanto no meu coração, porque eu quis inspirar ele no sentido assim: a mãe sempre foi uma boa aluna, eu sempre tirei boas notas, eu sempre fui esforçada, minha mãe não precisava ficar me ajudando com as tarefas porque eu sabia minha responsabilidade, aquela coisa, piriri pororó, de falar assim, nossa, né, super liderar pelo exemplo. Foi muito contrário, muito contrário. Ele falou assim: eu nunca vou ser tão bom como você, eu sou um burro. Nossa, Gi do céu, esse negócio me desestabilizou. E aí a escola do meu filho menor entrou em férias e retornou agora na segunda-feira. Desde segunda-feira eu estou evitando pegar na apostila de medo de falar qualquer outra asneira e ele poder realmente cristalizar essa coisa de eu sou burro. Porque olha, difícil lidar com isso, viu? Muito difícil. Não é fácil porque essa cobrança da nossa parte, ela existe, não tem jeito, nós nos cobramos enquanto pais, né? Por isso que você acreditar que você está em constante desenvolvimento também, isso é extremamente importante, né? E eu acho que essa psicologia do mindset, dos modelos mentais, eu acho que isso vem ao encontro, né, de tudo que a gente está estudando sobre o desenvolvimento, né, da mente, a maneira como nós estamos educando. Eu acho que essa é uma leitura muito bacana, muito importante, né? Como o objetivo era falar para os pais, eu trouxe essas 3 dicas que é muito importante. Mas é muito legal também a gente falar do nosso próprio desenvolvimento, né? Porque isso também conforta um pouco, né, o nosso coração, né? É isso mesmo. Gi, eu acho que você já vai ter uma segunda missão com a gente no Circuito Mulher, que é nos ajudar, enquanto mulheres, a desenvolver um mindset de crescimento, um mindset fixo. Já vai sair uma missão daqui, porque eu acho que assim como eu, muitas das meninas que assistiram aqui a sua apresentação estão se sentindo muito mal de ter feito tudo errado com os filhos até agora, né? E bom, a gente está em crescimento também. Gi, quero te super agradecer a sua apresentação, foi muito enriquecedora. As referências bibliográficas também têm sido, né, uma grande forma da gente poder contribuir para que exista uma evolução no estudo sobre determinados assuntos que os participantes do Circuito Mulher entendem que são mais relevantes para suas necessidades atuais, né? Então, quero super agradecer aí a sua presença. Você chegou a deixar suas redes sociais? Eu. Muito bom! Então, e-mail, LinkedIn, né? Caso os participantes queiram continuar esse diálogo com você, porque eu acredito realmente muito relevante. E finalize, então, essa apresentação já deixando uma segunda incumbência para você. Agora, ajuda a mulherada aí a criar um mindset de crescimento e não um mindset físico, porque como a gente acaba sendo exigente conosco, né, consigo mesmo, né, Gi? Principalmente a mulherada, né? Com certeza. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu acho que compartilhar esses estudos, né? Eu acho que é esse o nosso objetivo, né? Eu acho que é essa a nossa missão, compartilhar. E acho que esse programa
né, que vocês estão desenvolvendo é maravilhoso, eu me sinto assim honrada de participar. E o que vocês precisarem, aí estou à disposição. Muito obrigada. Tá bom? Que bom, nós que agradecemos. Para você que está acompanhando então a nossa trilha de aprendizado, tem muito material bacana, rico, assim como a Gisele trouxe para a gente neste momento. Eu espero que você aproveite ao máximo tudo isso que nós estamos preparando para você com muito, muito, muito carinho. E nos vemos então até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.